Saudações tricolores, vamos falar de Marcelo, vamos falar de Martinelli, vamos falar de Alexander e, lógico, vamos falar muito do nosso Fluminense Futebol Clube, porque o Marcelo virou sim um trunfo para essa final entre Flamengo e Fluminense no Campeonato Carioca, o jogo que acontece no domingo às 18 horas no Maracanã, onde o Fluminense tem um placar adverso de 2-0. Então o Marcelo nos empolgou com a sua estreia na Libertadores, mostrou boa versatilidade, atuou mais de 60 minutos, foi substituído aos 18 do segundo tempo ali pelo Lima e deixou um recado bem grande para o Fernando Diniz. Professor, aqui estou eu e eu posso, de repente, estar solucionando esse problema que você tem para resolver. E qual seria o problema? A saída do Martinelli. É inegável que o Martinelli vinha de boas partidas com a camisa do Fluminense e foi pego de surpresa com aquela lesão complicada que vai tirar o cara de boa parte da nossa temporada de 2023. E se existir uma dúvida sobre quem assumiria essa vaga, eu acho que o Alexander deu uma boa resposta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre Marcelo, sobre Alexander, sobre Martinelli e sobre tudo que o Fluminense precisa fazer para corrigir alguns erros que vem acontecendo e chegar mais forte na final para que a gente consiga reverter esse resultado e se sagrar campeão no domingo diante do time da Lagoa, no Maracanã lotado e de maioria tricolor. Então, se você quer saber de todas as notícias do nosso Fluminense, quer saber de tudo que acontece no Flusão, meu compadre, você tá no lugar certo. Me chamo Gabriel Neves, esse é o canal Quintal Tricolor, um canal de torcedor para outros torcedores que estão aí do outro lado. Estamos sempre por aqui trazendo novidades e atualizações sobre o nosso tricolor e hoje não vai ser diferente. Então, se você quer saber de tudo que acontece no Flusão, não deixa de se inscrever, a sua inscrição é muito importante. Ativa o sino também, que aí você não perde nenhuma notificação. Saiu notícia, saiu atualização aqui do Quintal Tricolor, vai chegar para você em primeira mão. E lógico, deixa aquele curtir também, que aumenta a nossa relevância dentro da plataforma e faz com que a gente alcance cada vez um número maior de tricolores, fazendo assim a nossa comunidade Quintal Tricolor ficar cada vez mais cheia e trazendo cada vez notícias com melhor qualidade para quem está aí do outro lado. E eu já quero saber do seu comentário. Deixa aí no comentário pra gente o que você acha dessa opção que o Fernando Diniz encontrou de trazer o Marcelo para a lateral esquerda, Alexander no meio, no lugar do Martinelli. Deixa aí no seu comentário o que você está achando sobre essa escolha do Fernando Diniz. E vamos falar primeiro sobre o Marcelo, que assumiu a vaga ali pela lateral esquerda do Fluminense no jogo contra o Sporting Cristal. Fez um início de primeiro tempo ali um pouco apagado, podemos dizer assim. O cara tem muita estrela, não à toa no segundo tempo ele dá aquele passe pré-assistência pelo lado direito do ataque do Fluminense. Mostrou uma certa versatilidade e, claro, mostrou que tem muita estrela. Encontrou um passe muito bom para o John Arias e o John Arias encontrou o Germancano dentro da área, fazendo com que o Fluminense virasse o placar. O Germancano fez os 2 primeiros gols e quem fechou a partida foi o Vitor Mendes naquela ocasião. Mas o assunto principal é Marcelo e Alexander, então vamos nos atentar ao tema principal. Então o Marcelo estreou com muita estrela, foi uma estreia tímida no primeiro tempo, mas mostrou bons recados para a nossa torcida. Mostrou que sim, ele vai ser o titular pela lateral esquerda e que se existir algum problema, se existir alguma dúvida para o Fernando Diniz de como solucionar esse problema, hoje, a princípio, não existe mais. O Marcelo vai ser titular no final de semana contra o time da Lagoa e a gente espera que a estrela dele continue brilhando muito para que ele nos ajude nessa final de campeonato estadual. E agora vamos falar do Alexander, que assumiu a vaga de segundo volante do Fluminense. Tinha muito torcedor reclamando do Alexander, principalmente dentro do primeiro tempo, quando o Fluminense ainda não tinha conseguido encontrar a melhor forma de atacar, a melhor forma de atuar dentro da partida. Muita gente reclamou do garoto, só que o que pouca gente percebeu é que a movimentação dele pelo lado esquerdo acontecia constantemente, só que faltava mais um jogador para estar ajudando ele. Às vezes ele dava opção para o Marcelo, mas e cadê?
quem vai dar opção para o Alexander? O Keno estava bem apagado e olha, eu acho que para o final de semana é importante fazer essa mudança. Eu não acho que é interessante que o Keno continue no time titular. Ainda não mostrou a que veio, o futebol dele parece ter ficado no Atlético Mineiro, mas vem deixando a desejar. E o Alexander sofreu muito por conta disso. Ele tinha que cobrir o Marcelo, ele tinha que atacar junto com o Marcelo, e toda vez que ele precisava de mais um para de repente fazer aquela tabela, de repente chamar a atenção da marcação, isso não acontecia. Mas essa opção do Alexander jogar pelo meio de campo do Fluminense foi muito boa e deixou, assim como o Marcelo, um ótimo recado para o Fernando Diniz. Professor, aqui estou eu, a vaga tem uma lacuna e essa lacuna vai ser preenchida por mim. O Alexander mostrou muita personalidade dentro da partida. Ele atuou de forma muito segura. Eu, particularmente, não tenho muito do que reclamar do Alexander. E não tô falando isso porque eu tá passando pano pro cara. Não, se tivesse feito uma partida abaixo, com certeza eu reclamaria. Mas eu acho que a dupla André e Alexander foi uma dupla que, mesmo com pouco tempo de entrosamento nessas posições, deu um resultado muito interessante, deu um gás novo ali no meio de campo do Fluminense. E eu acho que o caminho é esse. Muita gente acha que o Thiago Santos pode em algum momento virar titular ali no meio de campo, e eu também não duvido disso. Eu acho que o Fernando Diniz deu um recado claro quando trouxe o cara. Eu quero um jogador mais experiente no meio de campo, porque o meio de campo eram 2 volantes muito novos. Eu quero alguém com uma estatura boa, porque o time do Fluminense é um time muito baixo. É um time muito baixo. A gente conta com 2 zagueiros altos. A gente não tem nenhum meio de campo, tirando o Paulo Henrique Ganso, com boa altura. Os laterais também não contam com boa altura. E o Fluminense sofre em algum momento com essa bola aérea. Então talvez em algum momento a gente vá ver o Thiago Santos tendo oportunidade no time principal. Mas eu acho que o recado foi dado. Marcelo e Alexander mostraram para o Fernando Diniz que são opções, boas opções, e a gente espera que no domingo eles atuem da forma como atuaram, jogando fora de casa contra o Sport em Cristal, e joguem muito bem no Maracanã e nos ajudem a trazer esse campeonato carioca. E eu vou ficar insuportável, meu irmão. O Fluminense ganhou domingo e eu vou ficar insuportável. Vai ser um ano inteiro perturbando esses caras, não duvidem disso. Eu vou ficar insuportável. Todo mundo que tá me perturbando, esquecendo que são 2 jogos, vai lembrar do tamanho da camisa do Fluminense o ano inteiro. Então, o nosso vídeo de hoje era esse, pra gente falar das boas soluções que o Fernando Diniz tem pro nosso time principal e o que a gente pode estar fazendo para reverter esse resultado no domingo. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo até o final. Não esquece de se inscrever, de ativar o sino, de curtir, de compartilhar com todo mundo e deixar o comentário para eu saber o que você achou das opções do Fernando Diniz na partida contra o Sport Cristal, de Marcelo pela esquerda e também de Alexander como segundo volante. Saudações tricolores e o céu é o limite para o Fluminense.